Olá, olá, olá! Tudo bem com você? Vamos começar nossa semaninha, primeiro aí, né, uma semana abençoada para todos, falando um pouquinho sobre FGV. Eu, professora Roseli, informática, vamos quebrar aí os tabus que FGV é uma banca, é difícil, impossível de resolver as questões. Como a gente já conversou, a dificuldade está para aquele candidato que não tem um conteúdo sobre aquele determinado assunto. Você, candidato, está estudando para concurso, tem um determinado conteúdo, independente qual seja a banca, você vai conseguir fazer a questão. Então, eu, professora Roseli, vou te chamar agora, vem aqui juntinho comigo, vou compartilhar uma prova realizada pela FGV, para a gente poder visualizar. Vou estar fazendo isso com vocês aí, trazendo uma questão, uma outra questão, para a gente visualizar se realmente as questões são impossíveis de serem feitas. Não são, né? A banca, às vezes, assusta um pouquinho, mas veja, conteúdo é a base para a resolução de quaisquer questões, quaisquer bancas apresentando essa determinada questão, o candidato, sim, tem condição de resolver. Veja, eu fui no MP, Ministério Público do Rio de Janeiro, peguei aqui para vocês uma questão de informática, vou resolver com você agora, já, a nossa questão 51, que foi cobrada nessa prova. Essa questão que eu estou resolvendo com você, essa prova, ela foi aplicada no dia 24 de 11 de 2019, ou seja, é uma prova de 2019, mas o conteúdo que a gente encontra nas provas de diversas bancas aí, hoje, 2022. Então, a banca veio aqui para nós e disse o seguinte: no Windows, a extensão de um arquivo. Extensão de um arquivo, assunto para nós muito comum, né, muito difundido numa série de outras bancas. Extensão de arquivo é o que? O tipo do arquivo, que determina onde aquele arquivo foi criado, qual a característica daquele arquivo e qual o software que aquele arquivo pode ser aberto. Então, extensão de um arquivo também relacionado ao tipo do arquivo. Indica a forma pela qual ele deve ser tratado pelo sistema. Observe a lista de extensões a seguir. Muito bem. Então, nós temos aqui várias extensões que foram colocadas pela FGV. E a pergunta é a seguinte: nessa lista, o número de extensões normalmente associadas à imagem. Então, veja, o que ela está pedindo aqui? Aquela leitura obrigatória necessária que o candidato deve fazer para assinalar a alternativa correta. Dentre 9 extensões, a FGV quer saber o número de extensões que normalmente estão associadas à extensão do tipo imagem. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer? CSV. CSV é uma extensão que normalmente a gente cria na área de planilha eletrônica, que a gente fala que é um texto separado por vírgula. Logo, é uma extensão de texto, não é uma extensão de imagem, então CSV está fora. DocX, documento, que a gente tem aí normalmente, né? A grande maioria dos usuários utilizando editor de texto Microsoft Word, salva o seu arquivo em DocX. Então, fora. O EXE, extensão de arquivo executável. GIF, beleza. GIF vai entrar para a nossa lista. O GIF, para nós, é aquela extensão que a gente fala que são imagens que possuem o que para nós? Movimento. HTML é extensão de texto, a gente tem uma linguagem para nós, né, voltada para páginas de internet, uma linguagem de marcação, então não é para nós imagem. A gente tem o JPG, com certeza absoluta essa você sabe, imagem, ou JPEG para nós imagem. PDF para nós está fora. O PDF ele é lido para nós como uma possibilidade de texto, né, documento que pode ser fechado aí, permitindo somente leitura. Então, o PDF para nós está
fora da proposta de imagem. Uma observação que eu faço, que é o processo da digitalização de um documento. Quando a gente digitaliza um documento, a extensão pode ser PDF, o resultado da digitalização, que já foi uma questão cobrada pela VUNESP num outro momento. Mas aqui, extensão de imagem, PDF está fora. E PNG, para nós, também é uma extensão de imagem. Uma outra observação é PNG, a extensão padrão, lá do nosso software acessório chamado Paint, dentro do sistema operacional Windows, que também já foi questão diversas vezes por diversas bancas. E TXT, extensão de texto, por padrão lá no nosso bloco de notas, é um texto sem formatação e que pode ser salvo também nos outros editores. Então, respondendo à nossa questão, que foi cobrada na prova do MP do Rio de Janeiro, as três extensões GIF, JPG e PNG vai responder à nossa questão. Número de extensões normalmente associadas a imagens, ou seja, a alternativa B responde à nossa questão. Muito bem. É bacana a gente pegar essas questões e também familiarizar com os tipos de arquivo, fazendo as observações, como eu fiz para você com CSV, como eu fiz para você com PDF e também com TXT. E é assim, a gente vai se encontrar por aqui para conversar sobre outras questões propostas pela FGV. Essa, para nós, em especial, foi cobrada no MP do Rio de Janeiro para nós, e foi uma prova de 2019. Igual essa questão, a gente tem outras por aí, tá certo? O meu abraço, tchau. Uma observação. Essa semana, na quarta-feira, dia 7 de setembro, mesmo sendo feriado, eu, professora Roseli, vou estar iniciando os estudos para FGV. Se você tiver interesse, vem comigo, turma iniciando quarta-feira, dia 7 de setembro, às 19h30, ok? O meu abraço e até uma próxima questão. Tchau!